Bom, pessoal, essa aí é a seleção de 58 que trouxe o primeiro título ao Brasil. Foi uma seleção aí histórica porque, além de uma curiosidade, a gente estava lendo aqui curiosidades dessa seleção, o Pelé foi o jogador mais novo a fazer gol em final e ser campeão mundial. Ele ainda continua com isso. E a outra curiosidade é que a final desse ano, né, JP Biel, foi a final com mais gols. E aí, relembrando, só pegando um ponto aqui, vou fazer um parênteses. Você falou do rádio, e eu assisti um filme esse fim de semana que chama Remando pro Ouro. Inclusive, assim, sugiro que todo mundo que puder assista, porque fala da seleção dos Estados Unidos de remo, como é que eles fizeram em 1936 para ir para a Copa da Rússia, para ir para as Olimpíadas da Rússia. E lá tem um momento exatamente da narração por rádio, cara. E assim, JP, é muito emocionante, cara. E aí você foi falando, eu fiquei lembrando disso, as pessoas do outro lado, escutando e vendo o narrador tentando passar, né, o radialista passando a emoção e todo mundo escutando, um negócio muito maluco. E aí vai de encontro com essa época aí dourada, né, que a gente teve aí esse título tão expressivo. Então assista esse filme e aí vai de encontro com o que você tá falando, ao encontro do que você tá falando. Boa. Que é de ter essa emoção pelo rádio. O que a gente tem pra falar um pouco dessa seleção, JB? Fala aí pra gente, além de ser essa nostalgia de ver Pelé e Garrincha junto com o Didi, sim, Zagallo. Cara, eu acho que assim, a seleção, quando a gente olha esses jogadores que estão plotados aí e toda a referência que a gente tem lendo, acompanhando coisas, registros históricos, são jogadores fora de série, né? A gente fala muito do Pelé, mas se a gente olha aí tanto o Garrincha, Vavá, Didi, Zagallo, que era a parte ofensiva da seleção, são caras que expoentes, acho que pro futebol de ataque, né? Para esse futebol moderno mais bonito, porque até então a gente vivia ali um período do futebol brasileiro de tristeza por ter perdido a Copa de 50. Sim. E aí a gente começou a mudar um pouco isso na Copa de 54. Que a Copa de 54, tanto é que quando a gente olha o elenco de 58, tem alguns remanescentes. E em 54 o técnico era o Zezé Moreira, que é irmão do Aimoré Moreira, que a gente vai falar daqui a pouco, em 62. E o técnico dessa seleção era o Vicente Feola, que foi um técnico aqui de vários times do Brasil, conquistou títulos estaduais. Então, assim, era um técnico de respeito e que conseguiu implantar um futebol diferente para a época, acionando um modelo de jogo que até então era muito comum no mundo inteiro, que era o 4-2-4, que você sempre jogava ali no mesmo formato, era um espelho do outro, e ele começou a inverter, ele tirou um cara do ataque, jogou para o meio e começou a mudar para o 4-3-3. Verdade. E aí o Brasil começou a jogar diferente, os outros países nem não conseguiam acompanhar, porque era uma inovação tática e técnica ali para o momento, e daí a gente conseguiu ter o diferencial. Então aqui vai muito também pela característica individual de cada jogador, né? Você pega o Nilton Santos, fantástico, Djalma Santos, então assim, eles eram os caras modernos para aquela época. Né? Não, era sensacional.